Boa tarde a todos. Vamos começar a nossa palestra das terças-feiras sobre análise técnica. Hoje eu vou falar sobre o indicador Williams percentual R, que é um indicador cujo autor é Larry Williams, que é um dos grandes traders da atualidade, um sujeito que realmente é ganhador de dinheiro e não é pouco. Então vamos aqui falar sobre... Primeiro, deixa eu limpar tudo aqui. E vamos entrar, eu estou aqui em Petro ON. Eu vou começar pondo esse indicador. Ele é um oscilador e ele oscila, a grosso modo ele oscila entre 0 e 100, só que ele fica sobrecomprado no menos 20 e fica sobrevendido no menos 80. Então ele fica sobrecomprado quando ele rompe 20 para cima. E aqui eu vou pôr na verdade é menos 20 e menos 80. Eu vou corrigir aqui. E aqui menos 20. Pronto. E ele sugere que esse indicador seja acompanhado com um outro indicador. Esse indicador chama Williams R, é percentual R. Clica com o botão direito, indicadores, momento, está aqui embaixo. É esse último, Williams percentual R. Percentual de retração. Eu vou pôr uma média aqui, de uma média simples, de 9 períodos, pode ser 8, enfim. Eu gosto dessa média de 8. E eu gosto de uma média... Quando eu ponho a média de 8, eu acho sempre interessante ter duas médias. Então vou botar a nossa tradicional média 5 exponencial em vermelho. Bom, tem duas maneiras de se trabalhar com esse indicador. Teoricamente, quando esse indicador está sobrecomprado e vira para baixo, seria uma venda. Tá certo? A gente vê aqui que ele que antes, a partir do momento que ele fica sobrecomprado, ele vários momentos ele veio aqui, seria uma venda, olha só, a venda veio para baixo. Aí ele fica sobrecomprado, sobrevendido aqui, reverso para cima, teria uma compra tranquila. Aí perde os 20, vem para baixo, seria uma venda tranquila. Esse papel, Petrobras ON, ele responde muito bem a esse tipo de situação. Rompeu para cima, deu uma compra,
rompeu para baixo, deu uma venda, tá vendo? Sempre nos extremos. Só que existem papéis que isso não acontece. Aqui, por exemplo, aqui é uma situação em que ele no momento veio para baixo, você vê que ele vem tentando vir para baixo e não vem. E mesmo vindo para baixo aqui, olha só, a quantidade, né, o percentual enorme que ele subiu. Então tem a maioria, na verdade, dos ativos, não acontece isso que a gente está vendo aqui. Rompeu para baixo, vende, rompeu para cima, compra, para baixo, vende, para cima, tu compra. E se acontece por aqui, por exemplo, você vê, ele rompeu aqui para baixo, olha só que interessante. Ele rompeu, no primeiro momento ele rompeu aqui em cima, tá certo? Mas olha só o que acontece. Uma venda aqui por esse indicador é uma venda extremamente agressiva que ele não acha interessante, não considera. Então uma venda, na verdade, interessante seria se ele romper os 20, os 80 para baixo. Aí sim seria uma venda. Olha só, ele rompe, vou botar mais para baixo aqui. Ele rompe nessa faixa de preço aqui, olha só, a maior parte do movimento de venda se deu ele sobrevendido. Então esse é uma forma de você utilizar o Williams, ou seja, quando ele está sobrecomprado e quando ele está sobrevendido. Ele está sobrevendido, você entra vendendo. Olha só, você pega esse movimento inteiro aqui. Aí quando ele rompe para cima, os 0,80, ou seja, reverte a situação, você zera. Aqui deu uma venda fraca. Quando ele vai e volta assim, não é para entrar vendendo. Olha só, nesse ponto aqui, ele pegou essa venda inteira aqui desses 4 dias aqui, depois reverteu. E uma compra interessante foi essa daqui, nesse exato momento. Então essa maneira, onde no momento que ele fica sobrecomprado, você entra comprando, na medida que ele fica sobrevendido, você entra vendendo. Essa é uma forma que ele indica. Deixa eu pegar um outro ativo aqui, eu quero pegar o mini índice no diário. Vou remover tudo e vou traçar Williams R10 períodos. Quais são, antes que eu me esqueça, quais são os períodos? Aqui eu pus 10 períodos no Williams R, mas tem 3 períodos que ele utiliza muito: 10, 14 e 20. Quer ver uma coisa? Eu vou voltar aqui em Petro N e vou mudar esse indicador de 10 para 14. Olha como é que ele muda completamente o movimento. Olha só o movimento aqui. Ele pegou esse movimento de compra praticamente inteiro, deu esse gap, esse susto enorme aqui. E olha só, foi embora. E você vê que na parte de venda, ele continua uma venda bonita aqui. Olha só, a venda aqui, espetacular essa venda. Ele fica vendido. Então quando ele fica sobrevendido é na hora de vender. Ficou sobrevendido aqui, é para vender. Aqui ficou pouquinho, aqui um pouquinho mais, tá certo? E o outro período seria o período de 18. Períodos. Então aqui nos 18 períodos, olha só como é que você tem um movimento bem maior. Olha só, movimento bem maior. Esse movimento aqui não mudou. O movimento da compra foi curtinho. Esse movimento também muito curtinho. E esse movimento foi perfeito. E agora dando venda. Normalmente, esse indicador,
apesar de 10 ou 14 ou 18, o período mais utilizado é o de 14. Você se lembra que quando eu falei no 10 períodos, né, ele revertia para cima e dava uma compra, revertia para baixo e dava uma venda? Pois é. Só que não é bem simples assim. Então existe uma estratégiazinha um pouco mais elaborada para você entrar numa compra. Então, basicamente, para você entrar numa compra, o papel tem que estar sobrevendido, ou seja, abaixo de 80. Na verdade, o indicador ele tem que ter chegado a 100. Obrigatoriamente, ele tem que vir a 100. Então, nesse caso aqui, ele chegou a 100. Menos 100, né? Ele atingiu menos 100. E ele tem que ficar alguns dias, como aqui, ele tem que ficar alguns dias nesse intervalo de 0,100 a 0,80, 0,85, nessa faixa, ou seja, a partir do momento que ele chega no 100, foi nesse candle preto. A partir do momento que ele rompeu aqui, foi nesse candle, olha só. Ele chegou nesse candle, teve o primeiro, segundo, no terceiro ele rompeu. Pela estratégia do Larry Williams, ele teria que ficar 5 dias aqui embaixo. E durante esses 5 dias ele sair de menos 100 para até menos 85. Ou seja, no quinto dia ele ainda não rompe. No quinto dia ele praticamente chega nos 80. E aí no sexto dia ele rompe. Aí ele entraria comprando numa reversão aqui embaixo. E a mesma coisa lá em cima. Então aqui em cima, por exemplo, ele chegou no zero aqui. Nesse caso aqui, ele chegou no zero, chegou a 2 positivo. Mas olha só que quando ele veio para baixo, ele não respeitou aquelas características. Quais são? Ele tem que chegar no zero, chegou a 2. Ele tem que ficar 5 períodos gráficos sobrecomprado entre menos 5 e menos 15. E aí rompendo para baixo ele entraria vendendo. Ou seja, isso aqui não aconteceu, então isso aqui não é um ponto de venda. Nesse caso aqui, ele chegou a fazer a máxima em 0,22. Ele não chegou no zero, ele chegou no 0,22. Mas vamos ver quanto tempo ele ficou aqui dentro, inclusive até de uma forma subindo. Olha só, ele entrou a partir do momento que ele chegou na máxima aqui, foi menos 1. Ele ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou 10 períodos e está vindo para baixo. Significa que nesse ponto aqui também não é uma venda do Larry Williams. Então, resumindo, ele fica sobrecomprado ou sobrevendido 5 períodos gráficos. Se ele está sobrecomprado, ele tem que chegar no ponto 0. Se ele fica sobrevendido, ele tem que chegar no ponto menos 100. Menos 100, primeiro ele chega no menos 100, passa 5 períodos dentro e aí rompe. Se ele ficar sobrecomprado, ele chega no 0. Depois que ele baixa no 0, ele fica 5 dias derivando, começando a reverter uma baixa, e aí rompendo o menos 20, ele vende. Então essa é uma característica bem específica. A outra é essa, rompeu, ficou sobrecomprado, compra, ficou sobrevendido, vende. Tá certo? São duas formas. Por quê? Porque normalmente, mesmo ele ficando sobrecomprado, ele ainda sobe muito. E mesmo ficando sobrevendido, ele cai muito. Olha esse movimento de queda aqui. Vamos pegar esse outro movimento aqui. Olha só, olha esse movimento de queda aqui. O movimento inteiro de queda aqui. Pegou esse movimento inteiro de queda aqui. Depois ele derivou. Quando ele derivou, ele começou. Ou seja, nenhum indicador é bom
quando ele está derivando. Aqui, por acaso, ele até deu uma venda, mas foi sorte. Não foi por Williams. Pergunta, pode ser usado este oscilador junto com o CCI? Pode. E eu gosto muito. Cadê o nosso CCI? Você pode, inclusive, utilizar o CCI também com 14. E eu gosto muito do CCI. Eu vou mudar essa cor de Petro N. Pronto. Porque aí a gente enxerga melhor. Aqui eu vou botar o 0. Então olha só que engraçado. O CCI deu compra aqui embaixo, tá vendo? Com a média de 5 por 8, que é uma estratégia nossa. Rompeu o 0 aqui, compra. Comprou, ficou meio que derivando e tal. Uma outra estratégia do CCI. Isso aqui é uma compra agressiva. E quando ele rompe o 100... Quando ele rompe o 100, ou seja... Ele deu uma compra agressiva aqui, rompeu o 100. Olha só, exatamente no mesmo ponto que o CCI, que o Larry deu, que o Williams deu. E aqui nesse caso você não zero, você só zero se ele rompeu o 0 para baixo. Ou seja, ele deu uma compra aqui e continuou comprado até hoje, apesar desse maroboso, né, desse padrão de envolvimento aqui que ele fez na Petro N. Então ele está comprado, o CCI já olha aqui, menos 22, o CCI já mandou zerar. Então uma combinação desses dois é perfeita. Perfeita. E vamos ver uma venda aqui. Olha só, ele vinha no movimento de compra, olha aqui, mesmo os 14, deu compra e por acaso as médias deram compra também. Foi embora. Pá, foi lá em cima. Olha aqui, o Williams deu venda quando perdeu o 20 para baixo. Mandou zerar aqui em cima. E o nosso mercado ainda ficou até esse ponto. Ou seja, ele derivou uns dias aqui. O Williams é mais preciso na saída. Numa venda aqui, deu uma venda nesse ponto, nesse candle aqui. Aqui deu uma vendinha fraca, né? Uma vendinha ruim. O CCI deu uma venda boa quando ele rompeu o 0. Mas deixa eu botar o menos 100 aqui também, para a gente ter a mesma correlação. Aqui menos 100. Aqui que começa a complicar, né? Então vou botar aqui nesses uma cor mais grossa aqui para não confundir. Mais 100, menos 100. Tá, e aqui o 0, para não confundir com esses outros daqui. Fiz bobagem aqui. Menos 80. Então eles são complementares. E deu uma venda aqui no 0. O Williams acabou vindo, foi uma venda fraca. Mas aqui foi uma venda boa, outra venda aqui. Você vê que
eles acabam se complementando. Então essa combinação aqui é bem interessante. A venda conservadora, a venda agressiva se deu aqui, zerou aqui, se foi com uma venda que não deu muito resultado. Aqui já deu um resultado muito bom. Ele veio para baixo, deu um resultado muito bom aqui. Mas o Williams ficou nessa deriva. Ele só pegou esse pedacinho aqui, enquanto o CCI no zero pegou esse movimento inteiro de baixa, foi zerar só nesse ponto aqui, ó. O CCI pegou todo esse movimento de queda. O Williams não, ele deu um movimento bom de queda aqui, porque ele ficou derivando, enfim, ou seja, o que a gente conclui? Que o Williams, ele é bem mais conservador do que o CCI. Então você pode comparar o CCI a uma venda abaixo de 5, que é uma venda conservadora. Olha aqui, exatamente nesse ponto aqui. Ele deu venda, as médias deram venda, ele deu venda, ele ficou, né, indeciso, vende, não vende, mas aqui a gente entrou vendendo no conservador e zerou nesse ponto, ou seja, a gente pegou esse movimento inteiro. O CCI pegou 2 candles depois e saiu um candle antes. Esse candle aqui, ele pegou essa queda inteira, pelo CCI ele rompeu aqui, mas se você trabalha com as linhas de tendência de alto e de baixo, você teria saído em algum lugar no início desse movimento aqui. Então é isso. O CCI combina bem com o Williams e as médias 5 com 8, eu acho que combina sempre com qualquer estratégia de swing trade. Tá certo? Então, se não tivermos mais nenhuma pergunta, vou encerrando por aqui. E pratiquem, né? Períodos diferentes. Aí você tem que ver, a questão é de preferência, mais agressivo ou menos agressivo. Na verdade, aqui o CCI e os estocásticos, para ter alguma correlação, você põe o mesmo período. Se eu botar um período menor aqui, eu vou ter entradas antecipadas em relação ao CCI. E se eu puser uma CCI aqui de 10 períodos, eu vou ter entradas mais agressivas. Então, que acaba não tendo a mesma correlação. Olha só, aqui deu uma venda. Aqui está no mesmo lugar nenhum. Não significa venda nenhuma. E para você entrar vendendo quando ele está lá em cima, você tem que ter a regra dos 5 períodos, tem que chegar no zero, depois vir devagarinho para baixo, aí quando rompe o zero você entra vendendo. Então, o interessante é você ir testando essas combinações. O ideal é manter o CCI no 14 e o Williams também no 14. 14 e 18 não faz muita diferença. 14 é o número mais utilizado no Williams. Apesar de ter 10, 14 e 18, 14 é o mais utilizado. A sugestão é que vocês testem para ver qual o período que mais agrada a vocês. Por exemplo, no CCI, para o intraday, eu utilizo 9. Para o diário, eu utilizo 14. A diferença, no final das contas, passa a ser um candle de diferença. Entrar um candle antes ou um candle depois. Não faz grandes diferenças. Mas a ideia é que vocês testem para ver como ele se adapta melhor na maneira de vocês operarem. Essa resposta, na verdade, vocês é que tem que buscar testando a combinação de vários períodos para ver qual melhor adequa à necessidade e à psicologia e ao trade que vocês acham mais adequado. O mais adequado sempre é aquele que tem o melhor risco-retorno, menor risco com maior retorno. Tá certo? Vamos ficando por aqui e a gente volta na próxima terça-feira com uma nova palestra. Lembrando que vocês podem sugerir palestras e nós estaremos fazendo essas palestras sempre dentro da análise técnica. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima.